Aleluia. Boa tarde. Um novo dia. Se alguém me perguntar por que não te cansas, por que não sentes enfado a fazer sempre as mesmas coisas, por que não te cansas em falar as mesmas coisas, sabe por quê? Olha para o povo no deserto. Comeram a mesma comida nas 3 refeições durante 40 anos. O que você acha, pá? Hã? Existem 3 refeições principais diárias, dependendo de cada cultura, cada povo e também do poder aquisitivo de cada família. Mas as regras são 3 refeições básicas. Por isso o maná era achado nas primeiras horas do dia. Nas primeiras horas do dia já tinha maná. Nunca caía no meio-dia, nem à tarde, nem à noite. Nas primeiras horas do dia, o maná descia do céu, coberto pelo orvalho. É incrível. E o povo encontrava-o debaixo do orvalho. E eram grãos doces, que foi comparado como o coentro, como mel, doce como mel. E o povo só mudava a forma de confeccioná-lo, dependendo de cada um. Uns atorravam, outros cozinhavam, assavam, poderíamos dizer fritavam, mas não tinha óleo no deserto para fritar, então era assado ou então cozido. Uns moíam e saía farinha, e com esta farinha eles faziam papa, sei lá, mas que era maná. A forma de confeccioná-lo é que mudava. Faziam pão. Veja que o povo comeu esta semente, esta farinha, este pão durante 40 anos. E a cada dia as 3 principais refeições, quiçá até os seus lanches, eram maná, pois no deserto o povo não produziu. No deserto o povo não semeou e não colheu. Mas eles não se enfadaram do maná. Quando eles murmuraram e disseram que estavam enfadados do maná, era mentira. Não havia enfado. Aquilo era só o pecado, a incitação diabólica através da carne. Prova de que desejaram, sentiram saudades das carnes do Egito, das cebolas, dos porros, dos alhos, dos tomates, sei lá, das picanhas e das águas do Nilo, no sentido
Na verdade, eles estavam a desejar voltar. Então, quando um ser humano quer alguma coisa, ele procura uma falsa justificação para alcançar os seus objetivos. Por isso, o Espírito Santo, através de Paulo, ele disse que todo homem é mentiroso. Só Deus que é verdadeiro, que não dá curvas, não arranja artimanhas ou então atalhos para poder chegar até um objetivo, manipulando, enganando. Não. Sim, sim, não, não. O que passa disto é do maligno, tem a procedência maligna. Então, veja que eles comeram 40 anos da mesma comida, repetida por dia 2, 3 vezes, mudando somente a forma de cozinhá-lo ou confeccioná-lo. Mas o povo não se cansou, não se enfadou. Por quê? Porque no reino de Deus, as coisas do reino de Deus não cansam, não enfadam. É incrível. Sabe por quê? Porque no reino de Deus tudo é vivo. Até o mortal recebe a natureza viva. Até as coisas mortais no reino de Deus são avivadas. Veja, Israel foi o símbolo do reino de Deus na terra. Então, e o maná desceu do céu e foi entregue no deserto, que era a espécie do reino de Deus. O povo que estava no deserto era o reino de Deus, simbolicamente falando. Por isso o maná não enfadou as pessoas. É verdade que o maná se comia durante 7 dias por semana. Mas veja que o maná não se apanhava no sábado, ou então não descia no sábado. Veja que o maná descia de segunda, ou então de domingo a sexta-feira, menos sábado. E Deus disse, no sábado não achareis, e não tentem ir procurar. Vocês vão repousar, porque é sábado de descanso. Mas na sexta-feira cairá uma porção dobrada, muito mais do que tem caído nos outros dias. Então também vocês vão colher uma porção dobrada. Isto é, colherão na sexta-feira para comerem na sexta-feira e depois para comerem sábado também. E veja que nos outros dias o maná não tinha que ser guardado. Na segunda-feira não se guardava, o guardado apodrecia, na terça ide, na quarta ide, na quinta, na sexta ide, mas no sábado o maná era guardado para, aliás, na sexta era guardado para sábado e não apodrecia. Por quê? Estava a mostrar que no reino de Deus as coisas mortais se tornam vivas. Isto é, o sábado do descanso, que representa o reino de Deus nos 7 dias. Nos 7 dias o sábado representa o reino. Por isso diz a Bíblia que Deus repousou, descansou das suas obras no 7º dia. E Davi disse, há um outro repouso do povo. Se o repouso que Deus estava a falar que o povo teria era o do sábado, então Davi nunca falaria em um outro repouso. Qual é esse repouso que Davi estava a se referir para o povo, se ele já vivia um repouso? E repousareis das vossas obras. Estava a falar que um dia o reino vai se manifestar literariamente na terra e vai haver um repouso. Está a vir aí o 7º dia, que é o milênio. E o povo vai repousar das suas obras. Ok? Está a vir aí o repouso. Mas antes mesmo da manifestação do milênio,
o reino se manifestou não literalmente, mas no espírito. Por isso Jesus Cristo convoca os cansados e oprimidos para virem no reino, para experimentarem o repouso. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vou vos aliviar. Aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e tereis repouso, descanso, paz nas vossas almas. Ouviu? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Estão a entender? Então nós estamos a viver hoje o reino de Deus no Espírito. E por isso todos que entrarem no reino de Deus vão experimentar o repouso do Senhor. Mas há um repouso literário no sábado do Senhor, que é o milênio, o sétimo dia do Senhor, que serão 1000 anos de repouso. Não haverá, sim, perturbação na terra. Não haverá guerra, não haverá violência. A prosperidade será tão grande. Então, esse dia, dia na linguagem de Deus, constituído por 1000 anos, será chamado o dia do repouso, o sábado do repouso. O reino manifesto de Cristo na terra, no sentido físico, espírito e físico. Hoje só temos ele no espírito. E eu vos trouxe também o reino. Na verdade, o reino não desceu do céu para a terra. O reino estava aqui com Jesus Cristo, sim, desceu do céu para a terra. Mas eu desci do céu para a terra para vir resgatar o que vocês teriam perdido. E eu tive que combater os opressores, tive que combater aqueles que teriam tomado o controle do reino, tive que lutar com os poderes da terra, tive que lutar com os poderes do mar, estou a lutar com os poderes do ar, para que haja correlação das forças, no sentido terra, terra, mar, mar, céu, céu, para que o reino se manifeste plenamente. Ainda assim, essa plenitude da manifestação do reino será no espírito, mas as pessoas poderão experimentar e já têm experimentado a suavidade, que é o jugo suave, a leviandade, que é o fardo leve, a paz, o gozo do espírito, que Jesus prometeu somente àqueles que se tornarem filhos do reino. Então o maná, na sexta-feira, ultrapassava o tempo limite e entrava no sábado. Apanhava os raios solares, mas não apodrecia. Mas nos outros dias saía bichos, cheirava mal se alguém guardasse do maná. Por isso eles colhiam, Deus ordenou para que colhessem fora da sexta-feira, os outros dias, uma porção somente para aquele dia. Não adianta acumular. Vai apodrecer. Então eles escolhiam, consoante o número da família que estava em casa, e as refeições, e chegava para todo dia. E no dia seguinte eles tinham. Mas eles não se enfadaram. Durante 40 anos, comeram do maná e não se enfadaram. Por quê? Sim, as coisas de Deus não trazem enfado. A palavra de Deus não enfada. O Espírito do Senhor não enfada. O que enfada são as coisas da carne, as coisas físicas, as coisas onde Deus não está. Veja só, por exemplo, se eu me tornar bilionário, estou a falar na linguagem daqui da terra, mbongo, dinheiro. Esse dinheiro não será um problema para mim, os bilhões. Mas o ímpio que tem bilhões, os próprios bilhões, é o seu fardo que ele carrega, é o jugo, é a dureza, é a perturbação, é a insônia, é a preocupação, os temores, medos de perder, medo de morrer e deixar a riqueza, medo de ser roubado, medo não sei do que, medo de investimento dar errado, medo dos ladrões, medo das doenças, tudo isso. Mas o bilionário da parte de Deus, ele tem paz. Os bilhões não vão mudar ele, porque aí se aplica a palavra de Deus, que
a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, mas faz bem. Mas o ímpio não. A mesma porção que eu tenho é que o ímpio tem, né? Veja só, por exemplo, está a ver aquela minha lua, a minha lua cheia, a luazinha. Vocês conhecem a minha luazinha? Dinei até já andou naquela luazinha. Aquela luazinha, o homem mais rico do mundo tem inveja daquele meu carro. Se ele ver aquele meu carro, vai invejar. Com a boca vai desprezar, mas com o coração vai invejar o meu carro. Vai ficar com inveja do meu carinho. Com o seu rosto e com a sua boca vai fazer assim. Carro podre. Mas no seu coração, algo vai lhe dizer, ele tem paz com o carro dele. Está satisfeito com o carro dele. Ah, ele sente bem com o carro. Ah, eu também gostaria ter um carro igual ao dele e sentir o que ele sente. Mas eu tenho os cagipãos perturbados. Ouviu? Assim como o ímpio não se contenta com a mulher dele. O ímpio não se contenta com o que ele tem. Não se alegra com nada. O ímpio pobre está a chorar para ser rico. E o ímpio rico está a chorar para ser mais rico. Se esse rico está no nível intermédio, está a chorar, quer bater o recorde do que está à frente dele. Quando ele bater aquele recorde, chorará para bater. Quando ele bater o recorde dos recordes, quererá alcançar níveis nunca alcançados. E vai trabalhar com a perturbação. Ouviu? Estão a entender? Então, o ímpio tem a sua mulher, mas porém os seus olhos é nas outras mulheres. Não se contenta com a esposa dele. E ele vai se enganando com a formosura dos rostos e corpos de outras mulheres que vão gincando à frente dele. E automaticamente ele despreza a sua e voa para as outras. Por isso você vê que há muitos divórcios por causa disso. Ele vai ver que a dele é feia, a do vizinho que é boa, bonita. Então vai deixar a mulher dele e vai ir com a mulher do vizinho. Depois vai deixar a mulher do vizinho desesperadamente, coitada da mulher, e vai arranjar outra. E sai dali. E sempre, sabe por quê? É o vazio que o mundo carrega. O ímpio carrega um vazio que lhe leva a buscar a satisfação. Só que essa satisfação, quanto mais ele tentar buscar a satisfação, mais vazio vai sentir. Porque a satisfação só está na palavra de Deus. Buscar e achar a palavra de Deus. E o homem sentirá-se satisfeito com a palavra de Deus. Então as coisas desse mundo não vão lhe perturbar. Mas o ímpio não. O ímpio que não tem, quer ter. O ímpio que tem, quer ter mais. O que tem mais, quer ter mais. E a ambição é muito grande. Por isso, Tiago disse, por que existem guerras entre vocês? Não é por causa da cobiça, da ambição, de querer ter. Ouviu? Muitas guerras que foram criadas ou feitas na terra, até hoje, é por causa das riquezas, quase todas. No afã de querer explorar aquelas riquezas, então eles atacam aquele país, criam guerra naquele país, desestabilizam aquele país para ter um domínio do petróleo. Veja só o Congo. O Congo sofre por quê? Porque é o país com mais minerais valiosos do mundo. Então, eles criaram aquela desestabilização para que eles continuem a explorar aquelas riquezas e não beneficiam o seu povo. Cada um tira a parte dele. É assim, por causa das riquezas. É ambição. Os Estados estão a fazer isso. Já estão acumulados, já estão, como se diz na gíria angolana, estão podres de dinheiro. Eles estão podres de dinheiro, mas não se contentaram. Não se contentaram com o que têm. É pouco. Eles querem mais. Mas as coisas de Deus, eles trazem paz e não trazem enfado. O homem tem paz consigo mesmo e com os outros. O homem não cobiça o que é do trem.
O homem espera em Deus o que ele não tem. Estou a falar o homem de Deus. Aprendeu a esperar em Deus e também a se contentar com o que tem, quer pouco como muito. E assim tem paz. Amém? Infelizmente, sim. Mas eu quero vos dizer que eu poderia repetir o que eu faço. Isto é a obra que eu faço todos os dias, durante todos os anos da minha vida. Não me sentiria enfadado por nada. E aqueles também que me ouvem, são os que ainda não experimentaram a semente da verdade, que é a palavra de Deus, sentirão enfadados com a minha mensagem, com as minhas lives, com as minhas pregações, porque são carnais, mas os que forem espirituais também vão sentir o mesmo que eu sinto. Paulo dizia isso. Se alguém está a sentir outra coisa, Deus vai lhe revelar. Sentir o quê? Sentir a paz de Jesus, o conforto, que vai gerar a esperança, glória a Jesus, a capacidade para esperar em Deus, mesmo nos momentos difíceis, ou então na contra-esperança. Aleluia. E o homem tem paz. Nos momentos difíceis, o homem tem paz, porque ele sabe que o seu Senhor é fiel para mudar a situação. E se a situação naquele momento está crítica, é porque o seu Senhor tem um propósito nisso. E por isso se tornou crítica a situação para um fim. E esse fim sempre é um fim desejado pela pessoa. Pois os pensamentos de Deus para com os seus não é de lhes fazer o mal, mas o bem que eles esperam. Isto é, tudo coopera para o bem deles. É incrível. Amém? Estão a entender? Vocês estão a entender? Mas o ímpio, assim como a cabra, a ovelha e outros herbívoros, tem que se contentam com quem? Com as ervas, com o capim. Não tem que cobiçar a carne. Os que comem carne são os carnívoros. E como um herbívoro quer comer carne, anda ansioso cobiçando a carne. Teu organismo não foi feito para isso. Os carnívoros são outros. E eles também devem se contentar com as suas carnes. E não cobiçar as ervas, o capim dos herbívoros. Ok? O rio tem que se contentar com seu caudal. Não deve cobiçar o caudal do outro. O rio Kwanza não pode cobiçar o Zaire e dizer, eu tenho que ser como o Zaire. Não aceito ser quem? Kwanza. Há coisas que você não vai mudar. Há coisas que não têm limite. O mesmo Deus fez isso para ti. E te deu capacidades, à luz da sua palavra, para você avançar. Mas há coisas que ele diz, aqui é uma linha vermelha. Não se passa. O Kwanza, por mais que ele desejasse ser Zaire, nunca vai ser Zaire. E o Zaire, por mais que deseja ser Amazonas, nunca vai ser Amazonas. E o Amazonas, por mais que ele queira ser Oceano Atlântico, nunca será Oceano Atlântico. A única coisa que ele deve fazer é se contentar de ser Kwanza para continuar a ser Kwanza. Porque corre o risco, inclusive, de deixar de ser Kwanza. De tanta ambição, depois as águas secarem. Ok?
Alguém falou isso, né? Corre o risco de não chegar vivo, não é? Falaram isso a alguém, de tanta ambição, corre o risco de não chegar vivo na meta. Ou então não, no dia da partida. No dia que se vai tocar a trombeta, então dar o tiro da largada. Hã? Então, o rio precisa ser humilde, reconhecer a grandeza do mar e acabou. Esperar que o mar lhe receba no seu seio, alegremente. Aleluia! E se o rio disser, não, eu no mar não vou, isso não depende dele, vai fazer o quê? Vai acabando indo mesmo lá onde ele não queria ir. Conta David, né? Mas se o mar, o rio for humilde reconhecer que ele saiu do mar, então vai dizer, estou a voltar para a minha essência. É onde eu saí, onde eu estou a voltar. E tem que dar graças a Deus, porque o caminho apareceu para ele voltar onde ele saiu. Outros procuraram o caminho e não acharam o caminho. Sabiam disso? Por isso, a geração de Emanuel tem que dar graças a Deus pelo caminho que se abriu. Os antigos desejaram conhecer o caminho, mas não conheceram. Morreram sem conhecer o caminho. E Paulo disse que se eles conhecessem o caminho, há muito eles voltariam aonde tinham saído. Hã? Será que Abraão estava a procurar caminho para voltar para quê? Para a Mesopotâmia? Se até o neto voltou para lá, hã? Se o discípulo que não saiu lá, o discípulo de Abraão, foi lá buscar a Rebeca, quanto mais Abraão? Então qual é o caminho que Paulo se referia? Que se eles conhecessem o caminho, há muito eles voltariam. Quem sabe? Quem é que já leu isso? Paulo fala isso no livro de Romanos, que se eles conhecessem o caminho, há muito eles voltariam. Qual é esse caminho? Caminho para onde? Para a Mesopotâmia? Para o Iraque? Onde saiu Abraão? Com a Sara? Será que Isaac estava a procurar caminho onde o pai dele saiu para que voltasse? Será que Jacó, aliás, Jacó até não se fala, né? Tem que falar só em Isaac. Jacó foi para lá, foi lá buscar duas mulheres e veio. Filhos de Isaac? De jeito nenhum. Ok? Então, mas vocês conhecem o caminho. Agora podem voltar para o santuário. Voltem onde vocês saíram. Como assim? Saímos aonde? Vocês saíram no Éden? Vocês não saíram no Éden? Quando Abraão saiu, aliás, Adão saiu do Éden, foi expulso do Éden, vocês todos estavam nos lombos de Adão. Ok? Então vocês podem voltar para o Éden. Está a ver aquele caminho que dava acesso à árvore da vida e que Deus teria colocado um querubim para que Adão e a sua mulher e futuramente os seus filhos não voltassem para este caminho e tomassem da árvore da vida e pudessem viver eternamente? Esse caminho que Paulo estava falando, esse é o caminho do céu. Aleluia. Por isso, Paulo, falando de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele disse assim, e um novo caminho se nos abriu, e pelo sangue de Jesus Cristo, com ousadia, nós todos podemos trilhar esse caminho. Com sangue. Sem sangue é impossível. Senão o querubim vai te matar. Aquele querubim ainda está lá. Ainda está lá com a espada. Só deixa entrar os que estão com sangue. Quem não tem sangue, senão lhe corta a cabeça. E a espada é desinflamada. Significa já saiu da bainha. Está na mão pronto para matar. Mas o caminho estava encoberto. Deus teria escondido o caminho. Agora Jesus veio abrir o caminho. Um novo caminho. O caminho do santuário. Para você ir aonde está a árvore da vida e possas comer do seu fruto e possas viver eternamente. Digo amém. Agora tu podes. Por isso ele está chamando. Voltem.
O caminho está aberto. O caminho do santuário. Mas sem sangue, não ouse entrar nesse caminho. O mesmo querubim ainda continua com a espada. Ele vai te matar. Aleluia. Mas todos que tiveram sangue, o sangue do homem da cruz, têm acesso ousadamente de entrar no santuário, trilhando o caminho. E lá no santuário onde está a árvore da vida. E esta árvore dá frutos, aleluia, em todas as estações. Cada mês dá um fruto. 12 frutos. É muito forte, né? 12 frutos. 12 meses. 12 horas. E assim, quem trilhar o caminho com sangue, mas tem que ousar, porque o diabo vai te falar que esse caminho não presta. O diabo vai te mostrar outros caminhos. Por isso o diabo levantou pregadores na terra, que estão pregando mentira. Os chamados falsos mestres e profetas. Esses são discípulos de Satanás, servos do diabo, que estão a desencaminhar o povo para outros caminhos, para que o povo não possa achar o caminho do santuário. E assim acham o caminho do santuário de Satanás. E são introduzidos na oficina da morte. Lá onde eles entram e não saem. E vão comer a árvore da morte. Comerão do fruto da árvore da morte, que é o pecado. E vão permanecer mortos, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu vim como ensinador da justiça, outra vez, abrir o caminho que estava encoberto pelo pecado, através dos caminhos sinuosos, os caminhos tortuosos, escambrosos, através de elevações e montes e outeiros, o caminho desapareceu outra vez. Por isso eu estou a bater os lugares altos, estou a destruir os montes, os outeiros, estou a planar a estrada. Eu sou um bulldozer. Estou a limpar toda a estrada, tirar o lixo, endireitar os caminhos, aplanar a estrada, arrancar com as lombas, remover as pedras no caminho, para que o povo possa transitar livremente. E agora comecei a chamar vocês. O caminho já está trilhado. Voltem, pois os outros morreram sem o caminho. Os outros procuraram o caminho e não acharam. Porque quando o caminho desaparece, tem que vir alguém para abrir o caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Ok? E eu vim endireitar os caminhos do Senhor. Vim aplanar a estrada. Vim elevar os vales. Mas antes, abater os montes. E também os outeiros. Remover as pedras no caminho. Remover as lombas para fazer a estrada aplanada e endireitar os sinuosos caminhos para se tornar caminhos direitos para o santuário. E o caminho está aí. E enquanto eu chamo, o povo não quer vir. O povo prefere andar nos caminhos sinuosos, tortuosos. O povo prefere andar nos caminhos largos, nas portas espaçosas da condenação, do pecado, da morte, da ira de Deus. Mas aquele que se dar por avisado e aceitar o meu chamado, a trombeta que eu estou a tocar, e crer na nossa pregação, ouvir a voz da rola que já está a cantar na vossa terra, e crer na voz da rola, que é a pregação do Evangelho, a trombeta da verdade. Então, não somente esse vai ver o caminho, também vai ver luz, pois a luz só está nesse caminho. E ele vai descobrir o caminho que está iluminado e vai trilhar para o santuário. Aleluia!
e vai ser introduzido no santuário. E no santuário ele vai desfrutar do fruto da árvore da vida. E quem comer deste fruto nunca mais vai morrer. É isso que Jesus disse a Marta. Marta, todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E o que vive e crê, nunca vai morrer. Crês, Marta? Marta, agora é você. Crês? Homem. Hã? A árvore da vida está lá no santuário. E para entrar no santuário você tem que descobrir o caminho. E para descobrir o caminho você tem que crer na nossa pregação. E a nossa pregação, a quem você crer, te ensinará a se arrepender e renunciar ao mundo, ao pecado. E quando você se arrepender, então o sangue do Emanuel vai te purificar. E quando fores purificado pelo sangue de Jesus, então tu terás acesso livre para o caminho, e do caminho para o santuário, e do santuário para a árvore da vida, e da árvore da vida para o fruto da vida. E aquele que comer desse fruto nunca mais vai morrer. E o que come e vive nunca provará morte. O que estava morto e comeu esse fruto, porque foi perdoado, nunca mais vai morrer. Vai viver, vai ressuscitar e nunca mais vai morrer. Ok? Estão a entender? Ó Aisha Cléusia dos Santos, ó Albertina Pereira, ó Jesus da ressurreição, ó Edna de Conceição. Por isso a palavra de Deus não cria enfado, porque ele é um fardo leve, é um jugo suave. Por isso não traz enfado. As letras humanas, a carne é que traz enfado na alma, pois é um jugo duro, um fardo pesado que carregam sobre os ombros do povo. E eles mesmos nem com um dedo conseguem tocar esses fardos, mas eles obrigam os outros a fazer o que eles não fazem. Os hipócritas. Mas nós experimentamos não o maná, porque os que comeram do maná todos morreram. O maná era a palavra de Deus simbólica, não era a verdade. Era letra. A letra mata, só o espírito que vivifica. O maná era carne, por isso Jesus desmistificou esse mistério diante dos idiotas israelitas, que batiam no peito e diziam: nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, e deu-lhes de comer o pão dos céus. Jesus disse: se vossos pais comessem o pão dos céus, nunca morreriam. Eles nunca teriam comido o pão do céu, nunca. Se comessem o pão do céu, viveriam, mas todos morreram. Como assim comeram o pão do céu? E Jesus lhes apresentou o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim nunca vai morrer. Sim, eu sou a vida eterna, disse Jesus. Ok? Então estou-vos a oferecer não maná. Estou-vos a oferecer o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Eu mesmo primeiro experimentei esse pão e tenho comido ele todos os dias da minha vida. E por isso eu vos tenho entregado também para vocês comerem. Assim como me fez bem a mim, ele também vos fará bem a vocês. Assim como não trouxe enfado a mim, também não trará enfado àqueles que receberem de coração. Mas os aventureiros que quererem receber essa palavra pelas emoções e aventuras, cheia de hipocrisia, lhes vai enfadar. Não que eles comerão ela. Seus ouvidos vão se tornar com comichão, cheios de comichão, de tanto ouvirem, vão ficar com comichão nos ouvidos. Por quê? Ouviram de bom grado, mas porém rejeitaram também de bom grado, com
suas bocas confessaram que eles creiam, mas com seus corações eles rejeitam essa palavra. Então essa palavra não vai vivificá-los, porque esta palavra só vivifica aquele que provai ela. Ok? Todo aquele que comer deste pão vai viver. Não é o caso de Israel que comeu do maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, que dá vida àquele que a come. O pão vivo. Aleluia. Eu sou vivo. Eu vivo. Eu comi. Eu experimentei. Eu como. Eu sei o que eu estou a falar. Eu estou a falar o que eu sei. Estou a testificar o que eu vi. Aleluia. E todo aquele que crer vai saber que Deus é verdadeiro. E que também eu tenho falado verdade. Quem crer na mesma pregação, na mesma doutrina, vai descobrir que ela é de Deus. Longe disso, não. Somente os filhos justificam a sabedoria do Pai. Somente os filhos. Amém? O maná. Vossos pais comeram do maná e morreram. Agora digo a vocês, vossos pais comeram do coaching, das teologias, das letras, da carne e morreram. Morreram. Teu pai morou na igreja, né? É, você que tem o teu pai que era cristão. Morreu como um bom cristão, né? Foi para o inferno. Como tu garantes que ele foi para o inferno? A Bíblia já garante quem foi para o inferno e quem não foi para o inferno. E como sabes que ele não está na garantia da Bíblia? Não. Não está. Morreu nos seus pecados. É isso que eu estava a falar em alguém que viajou com alguém que depois morreu. Viajaram juntos e morreu na viagem. E eu estava a falar, ele morreu nos seus pecados. Hã? Se ele morreu nos seus pecados, o salário do pecado é morte. E esse alguém está a sentir acusação por não ter socorrido. Socorrido. Se Deus quisesse lhe socorrer, iria lhe socorrer. Amém? Se ele morreu, porque não queria ser socorrido por Deus. Porque ele disse, socorri somente àquele que se esforçou. Achei Davi meu servo, e também com meu santo óleo eu ungi. Ajudei um escolhido do povo. O povo não lhe escolheu. O povo que ele escolheu é o povo da rainha dos porcos. O povo da rainha dos porcos. Uma coisa está a acontecer em Angola. Quem anda no espírito já entendeu isso. Está a morrer muitos torros agora. Muitos embondeiros. Aquilo que no mundo chamam muitos grandes, famosos, estão a perecer sequencialmente. Sabe por quê? Por causa das potestades. As potestades, eles levam pessoas grandes e multidões. Está entendendo, né? Em suma, resumindo, ou então concluindo o que eu estou a falar para ter mais clareza. Quando as potestades caem, os danos que eles trazem na terra criam uma notícia, ou nacional ou internacional. O impacto muito grande da catástrofe é como mais ou menos, nesse momento morreu um pobre no hospital, um desconhecido, mas ninguém vai saber da morte desse pobre que morou na rua de acidente. Ninguém. Mas as pessoas
é que eles chamam de influência, que influenciaram pessoas na Terra, a má influência. Ou então as chamadas famosas, conhecidas, eles até vão mais longe, dizem os grandes, que para mim não são nada grandes. Né? Grande sou eu sou grande, eles são pequenos. Quem está em Cristo Jesus, eu sei que é grande. Pequeno, grande. Não se considera grande, mas é grande diante de Deus. Mas se ele falar que eu sou grande, não está a errar. Porque alguém vai dizer, isso é soberba. A soberba não está nas palavras, está no coração. Não, explica bem isso. Sim, porque está cheio o coração que a boca fala. É possível que eu fale a verdade. E você vai achar que é soberba. Por quê? Está cheio no meu coração a verdade. Aquilo que Deus fala, se eu falar, eu não sou orgulhoso nem mentiroso. Eu estou a falar a verdade. Eu disse que a soberba está no coração. Eu posso confessar humildade e ser soberbo. O homem mais soberbo que morreu no mês de abril parecia ser o mais humilde. Até a forma de andar e falar tinha mudado. Mas é o mais orgulhoso. Eu estava a dizer que eles dizem os grandes, que não são nada grandes. Diante de Deus são minhocas, são repróbados, são o lixo, o resto que sai da trás dos homens. Infelizmente. O opróbrio dos opróbrios. Não o opróbrio da cruz, o opróbrio do mundo. Agora você veja. Quando as potestades caem, criam situações alarmantes, que criam um impacto maior, por causa do nível deles. O nível das potestades é um nível muito grande. Eles são anjos. Não estão no nível dos espíritos demoníacos. Estão no nível dos anjos. São anjos, na verdade. Eram anjos eleitos e se tornaram anjos caídos. E a Bíblia diz que os anjos são mais fortes do que os homens. Agora imagine o nível das guerras do homem é o nível com os anjos. E a queda desses anjos vão matando os tal dos chamados famosos. Os grandes, os poderosos da terra. Ou então criam catástrofes que vai trazer um impacto muito grande, vai prejudicar muita gente. Muita gente morre só num acidente, num ataque, numa situação. Cria um impacto muito grande, cria notícia maior do que criou ontem na queda dos príncipes das trevas. Por isso, eu vos avisei, inclusive. Aviso não faltou. Eu disse que vai chegar a hora. E a hora é essa. Eu disse que a espada já saiu na bainha. Eu disse que chegou a hora da vingança de Deus. Sabendo Satanás que o último troço está à vista do homem. A última competição, a última corrida, para dizer está consumado. Então o que é que você espera? Ele começa a levar todos aqueles que firmaram um pacto com ele para que não venham se converter. Muitos desses foram evangelizados e falaram no seu coração: enquanto o sol não brilhar, eu não vou crer. E o diabo disse: antes que o sol brilhe, eu vou te levar. É isso. Outros, por causa dos pactos, estão a ser quebrados. Essa guerra das potestades é a guerra dos grandes.
E esses grandes fizeram grandes pactos. E os grandes pactos que trouxeram uma grandeza, humanamente falando, é com esses poderes, chamados poderes mundiais. E por isso podem esperar a morte de muitos famosos na Terra. Como esse que lhe deram um tiro no pescoço. Aquilo é muito espiritual. Aquilo é espada. É o cavaleiro do cavalo vermelho que faz isso. Você está pensando que o cavaleiro é que tem que ir lá para matar ele. O cavaleiro incita e diz assim, olha o que a Bíblia diz. Eu vi, segundo o que João viu, o segundo selo quando se abriu, o cavalo vermelho estava montado por um cavaleiro que tinha uma espada na mão. E não é qualquer espada, aguda, viu, grande, para matar os grandes. Uma espada grande. Ele foi dado para que, ou lhe foi dado poder para que os homens se matassem entre eles, uns aos outros, e que ele tirasse a paz da terra. Então, o movimento desse cavalo está a trazer danos terríveis na terra. E os homens estão a se matar entre eles. As potestades estão a cair. Os grandes estão a cair. As consequências são inúmeras. Conflitos na religião caída. Não haverá união entre eles. A paz foi tirada. Não haverá irmandade entre eles. Por isso, um contra o outro. Guerra entre eles. Os dois amimíssimos ontem hoje são inimigos, vão ser inimigos. Divisão na religião. Não haverá unidade. E vão se devorar entre eles. Os fortes devoram os fracos. E os que dizem ser fortes serão devorados por outros fortes. Até os últimos fortes serem devorados pelo forte de Israel. Estão a entender? Está acontecendo muita coisa no mundo de Angola. Só em 2 semanas morreram muitos homens poderosos em Angola e no mundo. Que não são nada poderosos, são renovos abomináveis. No inferno, a esta hora, estão a gemer e já descobriram quem eles blasfemaram. Muitos deles, quando lhes falaram que o Elias está na terra, zombaram. E disseram, que isso? Esse coisa de não estudar, pá. Mas também... mas o que é que significa isso? O que é que estamos a ver na terra? O povo tem que ir na escola, pá. Agora, ó letrado. No inferno não tem escola, não. No inferno não tem porcos para assar. Voz da música gospel. No inferno não tem plateia para te aplaudir. Espera aí. Estás a encher estádios, né? A ser aplaudido com a falsa humildade. No inferno estarás numa cela solitária. Como é que... Na cadeia tem aquelas celas, chama-se na solitária, onde o fogo nunca vai se apagar. Ouviu o famoso? O famoso artista ou jornalista de fama, aplaudido pelas multidões. Ou jogador, tu que és aplaudido pelos milhões. No inferno ficarás na solitária. Ou político que acha que você é poderoso, que diz que és o grande, intocável. No inferno serás tocável, na solitária. E eu estou a continuar a falar. Quem sabe que em continuar a falar, alguém pode crer.
Ok? Tira a paz no meio deles. Ponham um contra o outro entre eles. Se matem. Os fortes devoram os fracos. E os que eram fortes que devoraram os outros fracos, os outros fortes também depois devorem eles. Sucessivamente. Até devorar todos. Quem escapou do coronavírus não vai escapar da espada. Quem escapar da espada não vai escapar da fome. Quem escapar da fome não vai escapar, vai voltar outra vez. Pestilência, espada, fome, bestas feras. Ouviu? Quem escapou da peste não bovina, peste chamada coronavírus, não poderá escapar da espada. E quem escapou da peste da espada tem a fome, o cavalo preto e o seu cavaleiro. Quem escapar da fome vai repetir as 3 que já passaram mais uma praga. Peste, espada, fome, bestas. Essas bestas o quê? Tá pensando o quê? Bestas espirituais? Não, físicas. Os pitbulls. Aquilo que você está vendo aí, esse é o começo. Aquilo que está acontecendo no Brasil, não, aqueles são ensaios, onde os leopardos estão a atacar as pessoas. Os pitbulls devoram pessoas, até os próprios donos. Quando eles ficarem endemoniados, ninguém vai conseguir extravar. Amém. Peste, espada, balança. Peste, espada, balança. Peste, espada, balança. Pitbulls. Quem que cria pitbull na casa dele? Eu só te dou 3 anos para você matar eles, tirar, vão te devorar. Não que você creu. Quem creu que eu sou Elias que havia de vir ao mundo, não há besta fera que lhe devora. Não há fome, não há espada, não há peste. E a peste que está a vir é maior do que passou. Terá probabilidade de morte 80%. 80% de probabilidade de morte. Coronavírus parece que tinha 25%. 25% de probabilidade. Probabilidade. Não é moclobabilidade que falava aquela senhora aí. As probabilidade. Como é que é? Possibilidades. Vamos lá, eu tenho certeza. Aqui passou 25% de possibilidade da pessoa pegar o corona e morrer. O que está a vir, 80% de possibilidades do doente morrer. Só 20% para se viver. É terrível. Isso vai acontecer quando se abrir o quarto selo. E o quarto selo em breve se abrirá. Mas antes do quarto, ainda vai se abrir o segundo, o terceiro. E Cotimaia. Fome! Ai, meu Deus. Alguém diz, não, fome já apertou. Ainda não viram nada. Amém? Eles agora vão se juntar a Elias. Quem tem, tem. Ok, Salvador, chama-se morbilidade. Morbilidade. Não, eu não estava falando da morbilidade. Da possibilidade. Probabilidade. É assim, né? E assim,
muitos vão, quando eu vos falei, vocês vão acordar bem ou mal, é por causa disso. O povo vai acordar bem ou mal. É com chicote, esse é o chicote de Deus sobre essa geração. A geração pecou muito. Essa geração pecou muito do que todas as gerações que passaram. Essa geração aborreceu mais a Deus do que todas as outras gerações. E quando é que uma geração aborrece mais a Deus? Quando peca mais. Essa geração inventaram muita coisa. Essa geração é a mais poluída, contaminada desde Adão. Essa geração poderá ser destruída. Por isso Deus sabia que haveria uma geração muito contaminada. E falou através do profeta Malaquias que ele enviaria o profeta Elias antes que viesse o dia mau, para que ele não viesse destruísse a terra. Está aqui. Geração corrupta. Geração do entretenimento. Geração da homossexualândia. Do lesbianismo. Das guerras. Dos assassinos. Está aqui. O que diz a palavra de Deus a respeito dessa geração? Viu? No tempo de Malaquias, Deus falou dos vossos dias. E como tu provas que esses dias são os nossos? Por causa de mim. Eu sou a prova. Olha o que Deus falou a respeito da vossa geração. Diz a palavra do Senhor. Malaquias 4, 5. Vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ok? Antes. E qual dia é esse? A grande tribulação. Ainda vocês não estão a viver a grande tribulação. Mas vais ver onde é que ele fala desse dia. Quando ele vier antes da grande tribulação, vai converter os corações dos humanos na prudência dos santos. Ou então, do poder do diabo para Deus. Das trevas para a luz. Ok? E depois diz mais. Para que eu não venha. Isso já não é grande tribulação, não. Para que eu não viesse e ferisse a terra com maldição. Essa geração que Elias veio converter para que o Senhor não destruísse ela. Mas por que Deus viu esse dia e projetou, definiu, profetizou, fez o prognóstico de enviar Elias? A resposta aí, para que ele não viesse e ferisse a terra toda com maldição. Ouviu? Para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição, por isso ele iria enviar o profeta Elias para converter os pecadores. Está a mostrar a causa com que ele estava para ferir a terra, por causa dos pecados. Então Elias viria para converter os pecadores e assim evitasse a maldição que Deus poderia trazer por causa dos pecados dessa geração. Veja só, por exemplo, o vosso caso Angola. Vocês são uma bênção. Vocês nem sabem que são benditos. Estou a falar Angola no sentido geral. Sabe quantas pessoas morreram nesse país nos 27 anos de guerra? Morreu muita gente. É muito sangue que foi derramado nos 4 cantos dessa terra, que se chama Angola. Muito sangue. E sabe o que contamina uma nação? É o pecado.
E sabe, dentre os pecados, qual é o pecado que contamina mais a nação? Não é a idolatria, é o sangue. É só olhar quando Abel, aliás, Abel é morto pelo seu irmão, o que Deus falou? Que a terra foi contaminada, amaldiçoada, por causa do sangue inocente que Caim derramou sobre a terra. E o sangue do inocente Abel, diz a Bíblia, até hoje continua a clamar por justiça. Ok? Só para você ver. Se Abel, a sua inocência, foi por causa de ser um homem justo, mas as pessoas que morreram durante esses 27 anos foram inocentes porque não tem nada a ver com as vossas ambições. Essa inocência não é porque é falta de pecado. São pecadores, culpados, sim, porque o salário do pecado é a morte e Deus não tem o culpado por inocente, mas os vossos projetos, eles nem sabiam. A ambição do poder. A vossa ambição de vocês, os que não estavam no poder, a ambição de recuperar o poder, e os que estavam no poder, a ambição de perpetuarem no poder. Então entraram em choque, os dois beligerantes. E sabe, que foi um comerciante que fugiu muito cedo, e fez bem também de fugir, mas não escapou da ira de Deus. Vocês conhecem o comerciante que fugiu mais cedo? Fez bem de fugir mais cedo, mas também não escapou da ira de Deus, mas escapou da maior condenação. Em relação aos três beligerantes, ele derramou pouco sangue em relação aos outros. Então, lá no inferno, o castigo também é diferente, porque os assassinos no inferno têm o maior castigo a par dos bruxos por causa de matarem as pessoas. E também os ministros corruptos por terem desencaminhado muita gente para o inferno. São esses que mais sofrem no inferno. O comerciante tirou o pé bem cedo, mas os dois ambiciosos permaneceram durante 27 anos, derramaram muito sangue, mas muito sangue. Nem as Nações Unidas conseguem calcular, ninguém consegue calcular o número dos que morreram. Pelo menos para dizer mais ou menos, fica só na incógnita. E esse sangue teria sido derramado injustamente, porque foram inocentes das vossas causas que vocês defenderam. Não tinham nada a ver com isso. Uns foram levados na tropa à força. Ou quase todos. Agora você vê, esse sangue teria contaminado a terra. E quando num país se derrama muito sangue, aquela nação vai ser visitada por Deus. E essa visitação é a maldição. Pode passar momentos difíceis de secura, nunca há chuva, fome, tudo morre. Ou então vai suscitar um outro conflito mais violento ainda por causa do conflito do sangue que se derramou. Uma miséria tremenda, uma peste tremenda. Veja que nem o coronavírus conseguiu bater essa nação com força. Nem Marburg conseguiu machucar o uísque com muita força. Sabe por quê? Vocês foram amados. Elias nasceu na vossa terra. Elias não veio para Angola, veio para o mundo. Mas agora imagine, estou a falar os antecedentes desse país. E ainda continuam a pecar. O pior que fizeram é os falsos profetas que vieram aumentar o contágio do contágio antigo. A corrupção veio aumentar a contaminação do sangue que foi derramado. E todos os outros pecados. Mas ainda assim, Deus está a dizer que, olha, eu viria não somente Angola, mas o mundo todo, viria e amaldiçoaria a terra. Mas para que eu não fizesse isso, eu vou vos enviar o profeta Elias, que vai vos pregar a verdade, vai vos ensinar a minha palavra, vai vos conduzir para os caminhos, para o caminho da verdade, pois é o ensinador da justiça, e vai fazer as vossas guerras, destruindo as fortalezas, derribando as cadeias, libertando vocês do vosso cativeiro,
machucando, desfazendo os poderes do diabo, abatendo os montes, os outeiros e elevando os pequeninos. Aleluia! Oh, a liberdade dos filhos de Deus. E assim escapou não somente Angola, em particular, e em geral o mundo. E isso que está acontecendo, não. Isso que está acontecendo não tem nada a ver com as maldições que poderia ser mais. Isso tem a ver com a libertação. Toda libertação tem um preço. O preço do avivamento. Todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Por isso se abre os quartos selos no tocante à libertação da criação, para que o reino se manifeste. E quando se abriu o primeiro, tivestes a pestilência, chamada Covid-19. Agora se abriu o segundo e o conflito está no ar. Pode-se sentir o cheiro da guerra. Estão a sentir que o Putin está furioso, o Putin está insaciável, já está a provocar a União Europeia. Aquilo que vocês estão a ver, já falei isso ontem, mas nem todos estavam aí. Porque é acidente, não é incidente, nem é acidente. É de propósito que os aviões, sei lá como é que se chama aqueles aviões não tripulados, estão a voar o território europeu, ou então da União Europeia, o chamado OTAN. Aquilo é para provocar. É a sede de guerra. É a espada que está levantada. É o cavaleiro e o seu cavalo que estão a marchar. E os reis não podem suportar. Tentam negociar a paz, voltam para trás. Há um esforço muito grande entre eles, mas como eles são simples escravos que dependem dos seus senhores, por isso não conseguem. Nem mesmo o Trump, com a sua força de querer mediar os conflitos e trazer paz, está a conseguir. É como um rio que furou. Tenta tapar um buraco, fura o outro. Vai tapar, quando assustar, todo ele, guerra generalizada. Então, isso tudo é a segunda praga que vai abater a terra no tocante à abertura dos céus. Mas ainda assim, não é a maldição que Deus poderá trazer. Por isso você vê que muitos vão escapar. Morreu muita gente no coronavírus, mas muita gente foram socorridos. Quando o Ocidente esperava que a África poderia ser atolada por causa da situação econômica e também dos hospitais, falta de medicamento que a África poderia ressentir, foi a África que menos ressentiu o Covid. Quando se enganarem também na guerra, vai ver que a África vai ressentir pouco na guerra. Sempre assim. Eles mesmo que são os promotores é que vão ressentir as consequências piores do que os outros povos, porque Deus está no controle. Aleluia. Aquele que comer as uvas verdes, é ele que vai apodrecer os dentes. Pois sim, Deus, aleluia, não tem o culpado por inocente. Eles são os culpados. Não que os outros povos não serão atingidos, mas com menores açoites, sim, por causa de inocência e de Elias também, claro. Agora, veja só que essa nação está a chegar a levar Deus à exaustão, ao extremo, porquanto a pregação do Evangelho está a ser dada a esse povo privilegiado, e esse povo fecha o coração à voz da rola, então a ira vai cair. Deus vai apertar e vai desapertar. E eu disse, ou para o bem ou para o mal. Mas ainda assim, Deus não vai permitir que vocês sucumbem. Muitos vão sucumbir. Mas são poucos em relação. Veja, por exemplo, uma praga. Ontem alguém, quando eu estava a ministrar, falou no meu ouvido: a tua profecia está a se cumprir. E eu olhei para ele e falei: o que foi? Ele disse: muita gente está a morrer de HIV no hospital. Eu estou a sair de lá. Ouviu? Eu estou a sair de lá. Todos estavam lá na minha mesma sala, morreram. Entravam, morriam, sobrevivia. E quando eles viram isso, que ele não morria, disse que estavam a lhe dar medicamento errado para lhe matar, mas não conseguiram me matar. Cada história que eu ouço,
Não é que me contaram, a própria pessoa que estava a vir do hospital é que me falou no ouvido. A tua profecia está a se cumprir. Qual a profecia que ele se referiu? Eu, há muitos anos atrás, eu falei, Deus me mostrou que mais de 90, sei lá, já não me lembro da percentagem, dos angolanos poderão ser infectados com HIV. Mas na mesma visão, Deus me visitou com poder e comecei a destruir o HIV de Angola até que eu extingui o HIV de Angola. Eu contei isso desde o deserto. Há 10 anos que eu falo isso. 10 ou 8, sei lá. Ou 6, estava no monte quando eu tive essa experiência. Sabe? E essa jovem ouviu de mim e veio falar no meu ouvido. Tua profecia está a se cumprir. E eu assustei. Como assim? Está a morrer muita gente da HIV. Eu estou a sair de lá. Todos morriam lá na sala. Entravam, morriam. Ele não morria. Então começaram a lhe dar medicamento errado para ele morrer. Como quer dizer, esse é muito rijo, pá. E eu disse, estou aqui, isso aí. Não conseguiram me matar. Eu falei, como é? E o Mata, não lhe falei, devia lhe perguntar como estava a atender, né? Não houve conversa. E ele dizer, como é que é? O Mata Bruxo estava indiano, né? Assim falou, oh, Mata Bruxo, bem indiano, meu pé. Disse que trocaram medicamento de propósito para lhe matar. Disse, não conseguiram me matar. Sobrevivi. Mas é muita gente que está a morrer. Não, o que me falou, ele está dizendo, eu vi, não me contaram. Eu estive lá, no meio dos mortos. Eu sobrevivi a senha assassina de Satanás. Por isso, Deus vai vos caçar nas mandíbulas. Sabe, essa multidão toda que hoje conheceu que Elias já está na sua terra, vieram através do sofrimento do coronavírus. A maioria. Tem duas fases da primeira colheita, que eu considero, não duas fases, tem uma fase com subfases. A primeira subfase desta primeira fase foi corona. No momento em que as portas se fecharam, fica em casa, esconde, as igrejas fecharam as portas, foi o momento que nós prosperamos. E a minha prosperidade não é dinheiro que estou a falar. Estou a falar, as multidões conheceram o homem. Quando as portas estavam fechadas do templo, as portas do templo espiritual estavam abertas. E nós usamos as plataformas digitais. E foi o momento que nós criamos mais de 12 grupos no WhatsApp. E todos os dias eu mandava uma palavra para este grupo e orações. E coronavírus foi nesses grupos, era aliás, destornado como uma barata. Onde apareceu, não digo decreto, mas 3 chuveiradas. As pessoas davam 3 chuveiradas e o corona fugia. Até judeus foram curados. Os meus áudios curavam corona. As 3 chuveiradas, porque eu mandei. E depois eu vi que há países como na África, a água é difícil. Então, dar 3 banhos estava a dar um trabalho muito difícil para eles. Eu disse 3 canecadas. 3 canecas, se entorna e as pessoas ficavam curadas na hora. E quando as portas do templo material, isso que nós chamamos de igreja, se abriram, não tinha espaço para congregar as pessoas. E em várias nações da fala portuguesa e outras línguas, os imigrantes se congregaram na igreja. Ok? Foi quando abrimos igrejas em Moçambique, igrejas no Ocidente, como Portugal, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Inglaterra, mas onde? África do Sul, ok?
E o povo se espalhava em várias nações, América, Canadá, Suíça, Noruega, Irlanda, tudo isso aí. Brasil, criamos também igrejas. E a segunda subfase, a linha B desta primeira fase, foi a perseguição que o sistema me fez. O sistema se congregaram, fecharam as plataformas, fecharam, impediram eu pregar na televisão, com o contrato feito, bloquearam, primeiro derrubaram a televisão que existia, onde nós tínhamos um programa, e o contrato que nós fizemos já pago, até chegaram com meus 500 mil. Vocês da TV Zimbo vão me pagar. Vocês vão me pagar. Vocês não deram os meus 500 mil. Todos aqueles que participaram daquele complô vão morrer mal. É melhor vocês devolverem os 500 mil. Hein? Nunca falei, né? Eles devolveram o produto. Como é que se chama? O líquido. Disseram que os 500 já tinham entrado no cofre do, sei lá como é que se chama lá, do Tesouro do Estado, que era os impostos. Eu não consumi o produto, vou pagar imposto? E cara de pau, não deram. Esse que morreu agora aí, será que ele era lá quem? Esse da TV Zimbo. Não estava lá naquela altura não, né? Ou já tinha saído. Disseram que os 500 mil eram imposto e não tinham nada como devolver porque teria caído na conta do tesouro, do cofre do Estado. Aí é? Ah? Ô camaradas, se vocês vão me pagar, vocês vão me pagar, devolvem urgentemente e septuplicado. Como assim? Quando o ladrão for apanhado, vai pagar 7 vezes mais. Vocês são ladrões, roubaram, vão pagar 7 vezes mais. Multipliquem aquele valor. Eu tenho o suficiente. Não penso que estou a passar necessidade. Só para se aplicar a justiça. E devolve mesmo já 7 vezes mais aquele valor. Senão todos vocês vão perecer. Em terra e idade. A perseguição dos pentecostais, de pregarem nas suas igrejas que eu era falso profeta, nas redes sociais, incitaram o povo a mentir que eu fiz pacto com o diabo. Estão a ver como ficou o Francisco, o vosso líder? Eu fiz um desafio com ele, eu disse, vamos lá ver, que você e eu estou bem saudável. E ele, totalmente arruinado. Estão a ver a igreja dele como está? Aqueles que eram os braços fortes da mentira, que eram tocante ao dinheiro, que arrastavam multidões, estão a se separar. Viu o que eu lhe fiz no São Tomé? Uma multidão que lhe seguia agora me segue a mim. É por isso eu disse que a segunda fase, depois do corona, é a perseguição. E naquele dia, respondeu o céu e disse assim, eu vou responder à perseguição com multidões, pois o que eles temeram, o que lhes aconteceu. Temeram o quê? Temeram que eu pudesse esvaziar a sinagoga deles. O que vos aconteceu em parte e vai vos acontecer ainda muito mais. Ok? E o céu cumpriu a sua palavra. Vocês esperavam esvaziar a Estene. A Estene ficou mais cheia ainda. Vocês tentavam me intimidar para que eu me escondesse. Eu não me escondi. E eu vos levei. Ouviu? Essa mulher está a sair de lá. Muitos escândalos lá. Sim. Por quanto eles chocaram na pedra. E ficaram em pedaços. Eu lhes avisei. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Vocês disseram que vocês eram mais que eu, que vocês estavam há séculos e que eu estava a começar agora. A antiguidade que é um pau a pique.
E eu, em pouco tempo, formei uma fortaleza na terra, inabalável. Eu não precisei, sei lá quantos, 70, 80 anos da vossa existência para criar essa fortaleza. Eu precisei somente 18 anos naquela altura, hoje agora 21. Precisei 18 anos para criar uma fortaleza que vocês chocaram com ele e ficaram em pedaços. E hoje agora, vocês estão embaixo, eu estou em cima. Até a vossa mãe lhe derrotei. E todos os outros, eu vou pisar as cabeças dele. Eu vou derrotar o dragão. E isso é 7, oitava cabeça, vai levar no focinho. Vou lhe derrotar. Ouviu? Elias não perde batalha. Vocês duvidaram que eu não era Elias de agora. Quem venceu a guerra? Eu e vocês. Chocaram com a rocha que vocês rejeitaram. Agora a rocha vos despedaçou. Vocês são madeira podre. Madeira esferovite. Como é que chama aí? Vocês são contraplacados. Vocês não são quadros, não. Como falava um patimateta, mau professor de matemática. Vocês não são quadros. Vocês são contraplacados. Vocês não são rocha, não. Vocês são farelo. Vocês edificaram a vossa casa com quem? Com madeira. Com lenha. Vocês edificaram a vossa casa com farelo. Com palha. E a palha vai queimar com fogo que nunca vai se apagar. Estão a entender? Então essas são as duas subfases que fizeram com que nós crescêssemos como nós crescemos. Era necessário que vocês me atacassem. Agora estou na segunda fase. Estou a esperar uma provocação na segunda fase. Nada. Eu amo, gosto que me provoquem. Mas eu sei que é a guerra. A espada do segundo selo é um meio que nós vamos alcançar muitos povos. Ainda nem começou. Nesse momento a rede foi lançada na África. Milhões e milhões de africanos estão a chorar. Man of God, o homem de Angola, o nosso pastor. Todos os dias são curados. É incrível. É só entrar nas minhas lives para serem curados. É só ir nas lives gravadas para serem curados. Mas aqui os que foram manipulados pelo sistema estão ainda a dormir. E eu vou vos acordar com chicote. Para o vosso bem, claro. Para não seres condenados com o mundo. Onde estão os pregadores do Pentecostes? Os Sadraques estão aonde? Que mandaram muita boca em off e nunca apresentaram a cara. E os Jorge Batistas. Os Tony calados. Os Rosário Neto. Os Ismaelitas. Cada estão aonde? Os eloquentes pregadores. Estão aonde vocês? Onde está o Gideão que entrou na live e veio me afrontar? Foste expulso, né? A aprender a não brincar com Elias. Estás a chorar? Gideão teria entrado na live e veio me afrontar e disse assim: estamos no tempo da graça. E nesse tempo já não existe mais um pacto, senão um pacto pelo sangue de Jesus. E eu lhe falei, olha aí, ele disse, seu idiota, sabes o que? Você não sabe nada, teu pai morreu. Lhe mataram. Você quem? Se o teu pai que parecia ser forte, acabaram com ele, quanto mais você? Você é um miúdo, pá. Você é um bebê. Fugiu da live. Depois começaram a me ligar nas pessoas que lhe conhecem. Aposto, ajuda ele, ele é bom, ele é bom, ele é diferente. Bom, para vir blasfemar, é bom esse. Ser pior que o pai dele. É muito forte que vocês estão a ouvir, né? Aleluia. Multidões e multidões de ingleses e franceses da África já se posicionam, já tem grupos
no WhatsApp da Igreja Salvação de Todas as Nações, em todos esses países, Nigéria. Eu estava a orar, eu estava a ouvir uma voz a chamar, Nigéria, Nigéria, Nigéria. Eu falei, meu Deus, ainda não fui consultar por que o céu estava a clamar por esse nome. Nigéria, Nigéria, Nigéria. Eu já sei o que significa isso. É a colheita na Nigéria. Porquanto eu cortei o falso profeta que estava a enganar as pessoas de África. Então chegou a hora de cefar a Nigéria. Uma voz soou, Gaspar, é incrível. E não falou na língua portuguesa. O céu falou hoje em inglês a mim. Nigéria, Nigéria, Nigéria. Tive Joshua, lhe tirei o monopólio africano e nigeriano. Agora eu sou o que tem o monopólio da África. E eu venho com a verdade. E eles tiveram o monopólio da mentira. E a mentira gera morte. Igue! E os angolanos idiotas, manipulados pelo sistema, estão a dizer que eu sou nigeriano. Vocês não cessam de pecar, mesmo vendo as consequências dos vossos pecados há 3 anos que vocês cometeram por causa do engano. Ainda continuam a aceitar as mentiras deles. Você não sabe o que eles perderam? Não tem nada mais para vos dar. Você não está vendo que eles têm medo de mim? Ovelhas de matança. Porque o pastor nigeriano do TikTok, eu sou nigeriano? Querem esconder-me? Ninguém consegue esconder aquilo que Deus apresentou. A porta que o céu abrir, ninguém pode fechá-la. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Isso é para vossa vergonha. Vocês pensaram que conseguiram me ocultar em Angola. Olha a explosão para a África. E eu voltarei para vir despertar vocês. Você está pensando que estou ainda aí, né? A trabalhar aí, né? Nigéria, Nigéria. Depois vou voltar. Eu vou vos acordar com chicote. Vocês vão acordar. E voltarei e levantarei a tenda de Davi que está caída. Ainda bem que a minha tenda não deixaram cair. O Putin veio vos dar cobertura. Vladimir Putin veio vos dar cobertura por quanto vocês perderam a guerra. E essa cobertura não vai demorar muito tempo. Vai para onde? Não vai para nada. Eu não perco batalha. Eu dou ao Vladimir 6 meses para me vencer. Dou ao Vladimir 6 meses para me vencer. Se não me vencer nos próximos 6 meses, vocês verão o que vai acontecer com Vladimir. Como a América vai lhe humilhar. Estão a lhe respeitar agora porque está na guerra. Ok? Vocês não estão a ver o Ocidente que eu derrotei como está a ser humilhado. O Ocidente é a humilhação personificada. Quem está a respeitar mais o Ocidente? Ninguém. Nem mesmo o pai deles, que é a América, ele já está a lhes honrar. Desrespeito terrível, pois eu destruí a fortaleza deles da Roma. Aquele que lhes sustentava, lhes acariciava, lhes dava cobertura. Quebrei aquele trono. Por isso o Ocidente está despisto. Está despido, aliás. Está nua. A União Europeia. E o seu euro totalmente tudo à toa. Ok? Por isso o Putin está a fazer passeatas entre eles. Está a brincar com eles porque foram derrotados. Nessa guerra é assim. Quem perder a guerra é humilhado por aqueles que estão na guerra. E eu lhes derrotei. E eu dou 6 meses a Vladimir. E eu vou lhe derrotar. Ele também será humilhado. Então, e aquele que vos deu cobertura? Não tereis mais cobertura. Angola, não tereis mais cobertura. Não tereis. O que vai seguir depois disso é tudo à toa. É desgraça por desgraça. Pois, de maneira nenhuma,
a China vai vos dar cobertura. Não vai. Vai vos dar qual cobertura? Se a guerra estará intensa contra o território dele, vai dizer, eu vou vos dar cobertura. Hein? Se o outro vos deu cobertura, lhe arranjaram um problema. Eu disse assim, quem dar cobertura a quem eu derrotei, arranjou problema. Maldição com ele. Será semelhante como a cidade de Jericó. Maldito é aquele que levantar, sim, Jericó. Aquele que Deus está a perseguir, quem lhe dar amparo, entra na perseguição de Deus. Feche as tuas portas ao anátema. Então a Rússia acolheu os anátemas de Angola. Então vocês vão pagar uma fatura muito grande. Sereis humilhados. Eu vos dou 6 meses. Aleluia. Depois voltarei para vir colher Angola. Vou lançar a minha rede aqui. Já não é mais no rio, no mar. Multidões e multidões e multidões se congregarão, aleluia, no reino de Deus. Tá bom. Aleluia. O homem que veio acabar com a raça dos Ndoques já não é mais o matador dos bruxos, o exterminador dos bruxos. O extermínio é massa. Amém. Olha, mas logo estaremos aí para a colheita africana. As redes estão na África e não em Angola, não. Depois voltarei para levantar a tenda que está caída. Minha tenda não caiu. Está de pé. Você que está doente, abra a boca. Eu vou assoprar e você vai receber cura. Recebam cura agora. Oh, recebam. E todos eram curados. E todos sejam curados. Daqui a mais 14 dias, 13 nesse caso, teremos a nossa festa das nações, os 21 anos da nossa existência como igreja. Há 21 anos atrás, no mês de setembro, começamos com esta grande obra que iria mudar o mundo. Iria punir o mundo, iria mudar o mundo. As duas coisas, para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. A árvore que poderia se transformar em uma verdadeira sombra, refúgio, sei lá, abrigo, é incrível, sustento para bilhões e bilhões na Terra. Então, estamos a trabalhar para que tudo corra bem. E o nosso Deus está cooperando conosco. E Ele está se movendo nas nossas orações e nas nossas atitudes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós podemos todas as coisas. Tudo vai correr bem. Aleluia. Amém. Você que foi curado, manda o teu testemunho agora. Você que foi curado. Você que estava sentindo uma dor. Só com o assopro da minha boca recebeste a restauração, a cura. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Quem é que recebeu a sua cura? Com o assopro da boca. O vento do Espírito tocou em você. Estavas a gemer com dores. E agora estás a desfrutar
da boa saúde. Dárcia, não temas. O meu Deus está no controle. Pai, em nome de Jesus Cristo, perturba esses todos que estão toda hora a chamar. Faz a perturbação a todos eles. No nome de Jesus Cristo. Quem voltar a lhe chamar mais vai perecer. Que morre, pereça até a morte. No nome de Jesus, pois cada um morre nos seus pecados. Ninguém vai apodrecer os dentes, senão aquele que comer as uvas verdes. Em nome de... Ouviu? Dárcia, não temas. Fui curada da dor da perna, Wilmar Rosane. Eu estava com a visão turva, Alice, feca. Com dor nos braços, passou, Peter. A mulher que estava desfalecida no ônibus, com a voz do apóstolo voltou. A polícia já socorreu. Brasil, Ivone Borges. A irritação na garganta sumiu. Tetelestai. Você que entrou agora já está curado. E você que está a interceder por alguém que está doente também já está curado essa pessoa. Estava com falta de ar, já estou melhor da tosse. Maria Lete Velho. Estava com dores no corpo, passou. Isa Vaz. Estava muito angustiada, sumiu. Sina. Tamele. Mas quem? Receba o que você está a pedir agora. O meu Deus te abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Cati, estava com tontura, já passou. Estava com gases e não conseguia libertar. Me engota, mas depois do sopro já está a sair. Muito obrigado. Power! A filha estava a chorar de dor de dente e já cessou. Voltou a fazer as tarefas. Cudisoqueca. Passei por uma mercearia, onde a senhora sempre atendia-me com um sorriso, às vezes exagerado. Hoje, logo que viu a foto do apóstolo no mata-bruxo, ficou com o rosto sem expressão, no olhar, nem um olhar fixo, nem um sorriso sequer. Estou com dor do parto. Ô bebê, sai para fora. Florinda. Aleluia. Tu que intercedeste por alguém, creia somente que já recebeu. A palavra é mais veloz do que você. Já chegou lá. Quando você ligar para lá, esse só já é o testemunho. Está consumado. Já mandei a palavra da libertação. Está a pedir mais o quê? Creia somente que a tua sobrinho, neto ou filha já está liberta das drogas. Terminamos com a nossa live. Mas logo voltarei aqui. Mas logo estarei aqui. Paremos para a África. Nigéria. Aleluia. Depois nos encontramos. Quando eu chorar, vou me lembrar. Até já.